Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a médica otorrinolaringologista, doutora Caroline Canarella. Ela que é chefe do setor de otorrinolaringologia da Santa Casa de Santos. Doutora Carol, posso chamá-la assim, Carol? Pode, com certeza. Boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigada, Guto, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Espero passar bastante informação importante para as pessoas. Vai passar sim, porque hoje nós temos um tema muito importante, que é a rinoplastia. Vamos falar sobre a cirurgia, ou as cirurgias, os tipos de cirurgias no nariz. Isso. Doutora Carol, o que é uma rinoplastia? Explica para o nosso telespectador e pode contar a história. Fique à vontade, o programa é seu. Tá, legal. Então, a rinoplastia é uma cirurgia que a gente acaba modelando, modificando as estruturas nasais, né, com um objetivo tanto funcional quanto estético. Então, existe a rinoplastia funcional, alguns pacientes que se submetem a essa cirurgia para melhorar a parte respiratória, e existe a rinoplastia estética, e que é para melhorar a parte, embelezar a estrutura do nariz, né, harmonizar com a face. Em alguns pacientes acabam associando essas duas cirurgias, então a gente acaba levando ele para uma cirurgia estética e melhorando a parte funcional. Faz um 2 em 1 ali. Faz um 2 em 1, que é o ideal, inclusive, né? Se a pessoa tem algum distúrbio respiratório nasal, o ideal mesmo é que seja associado e que ele consiga sair da sala de cirurgia com o nariz bonito e funcionante, né? Ele que esteja respirando bem legal. Então, a gente acaba verificando no pré-operatório, na preparação para essa cirurgia, todas as estruturas internas do nariz, né? Os cornetos nasais, o septo nasal, as cartilagens que compõem toda a estrutura externa, as paredes do nariz. E a gente trabalha essas estruturas de forma que a gente adquira ângulos e medidas que previamente foram estudados para chegar num nariz harmônico, bonito, de acordo com aquele rosto. E o nariz, lembrando, é formado por uma cartilagem, né? O nariz não é um osso, né? O nariz, na verdade, ele tem partes ósseas e partes cartilaginosas, né? Então, tanto o septo nasal, ele é composto uma parte por cartilagem, uma parte por osso. O dorso do nariz, a mesma coisa. A parte mais posterior é óssea e a parte mais anterior cartilaginosa. E a ponta do nariz é basicamente cartilaginosa, né? Pele e cartilagem. Então, cada subunidade nasal ela é modificada durante a rinoplastia para chegar num resultado mais belo, mais de acordo com o que a paciente espera. Quais são os casos em que é recomendada a rinoplastia? Você falou do septo, tem gente que tem o nariz torto, estou falando vulgarmente aqui, não estou usando os termos técnicos, mas a gente vê alguns narizes, por exemplo, que é muito torto, isso acaba dificultando a respiração. Qual é o caso clássico que chega lá no consultório nesse assunto rinoplastia? Pensando nos pacientes que procuram pela respiração e pela beleza do nariz, é muito comum o nariz torto, né, que você falou. Existe então o nariz torto, o nariz desviado, então tem o nariz que ele é reto, mas ele está só fora do prumo. Do eixo. Do eixo, E existe o nariz que é torto mesmo, que faz um formato de C, que tem deformidades mais importantes. Então, o nariz torto, geralmente, ele está associado também a uma dificuldade respiratória. Porque só o fato do nariz estar fora do eixo, ele atrapalha um pouquinho a passagem do ar na parte mais alta, que a gente chama de válvula nasal. Então, é um ângulo que existe mais lá no teto do nariz, a válvula nasal interna,
e a mudança da posição do nariz em relação ao septo pode fechar um pouquinho esse ângulo, né? Então, a gente, da gente alinhar o nariz, colocar ele mais alinhadinho na face, já pode melhorar um pouco a passagem do ar. Por isso que é interessante associar a rinoplastia estética com a rinoplastia funcional, né? Que a gente vai corrigir tanto o septo nasal, alinhar a pirâmide nasal, e se caso, né, tem alguns pacientes que têm aquela giba, né, no dorso, que é um pouquinho alta, outros que têm a ponta globosa, a ponta bem grande, gordinha, né, que eles falam. Então, tudo isso pode ser modificado durante a cirurgia. É importante também ressaltar o tipo de pele do nariz. Isso faz total diferença no resultado da cirurgia. Então, alguns pacientes têm a pele mais fina. A gente sabe que dependendo do que a gente fizer ali por baixo, as estruturas podem ficar mais evidentes na superfície. E outras pessoas têm a pele grossa, né, espessa, que demora às vezes até para conseguir ver um resultado. A gente modela todas as estruturas por baixo e aí vem aquela pele mais gordinha por cima. Então, até ela se acomodar às estruturas que foram modificadas, demora um pouquinho mais o resultado. É uma cirurgia que tem que ter muita paciência, porque o resultado ele vem a longo prazo, né? A gente faz agora a rinoplastia, só dali mais ou menos 6 meses, 1 ano, que a gente vai ver como vai ficar o resultado para o resto da vida. Isso que eu ia te perguntar, qual o tempo do resultado final? Porque o paciente, ele, é lógico, fica ansioso, porque ele quer ver um resultado imediato, e não é o que acontece. Essa questão da pele também chamou a atenção, doutora. Onde é melhor trabalhar? Com uma pele mais grossa ou com uma pele mais fina? Então, geralmente a pele mais fina a gente consegue ter um resultado mais de acordo com o que foi modificado, tá? Então, porque aí você modifica as estruturas e aí a pele fina, ela consegue mostrar melhor aquela modificação que você fez. A pele grossa, ela limita um pouquinho o resultado da cirurgia, mas a gente consegue excelentes resultados também. É só importante o médico estar sempre conversando isso, explicando tudo isso para o paciente, para ele saber as limitações que existem na cirurgia, né? A gente consegue ótimos resultados, mas talvez não consiga aquele nariz da pontinha bem fininha e delicada como a outra amiga conseguiu e às vezes está esperando por isso, né? Nessa conversa com o paciente também fica claro que o médico não faz milagre. Com certeza. O médico vai fazer um trabalho dentro das possibilidades, inclusive do biotipo do paciente, né? Exatamente. Porque senão fica uma coisa tão artificial que o resultado no global acho que não ficaria de acordo com o que o paciente espera. Você percebe muito isso no consultório? Muito. O que acontece, a gente tem que fazer um nariz que seja harmônico para aquela face, né? Então, não adianta... Muitas vezes eu recebo pacientes que me levam fotos de pessoas que acham o nariz, eles acham o nariz bonito. Eu acho isso muito importante, para que eu entenda o que passa na cabeça do paciente, para que eu entenda o que ele acha bonito. Mas cada caso é um caso. A gente tem que harmonizar o nariz para aquela face, né? Existem algumas limitações, mas o médico ele vai fazer um trabalho sério de medidas. A gente faz perfilometria, medidas da face, estudo para deixar um nariz que seja de acordo com aquela face. A foto vai ser uma referência, né? Sim. Apenas uma sugestão. E tem a questão geométrica também, vocês têm que fazer uma medição, você estava falando, né? Isso. Tem que fazer a medição para não ficar torto, é um trabalho geométrico também dentro do rosto. Tem rosto fino, tem rosto redondo, tudo isso influencia na hora de se fazer, digamos assim, o projeto do nariz que o paciente quer. O paciente costuma entender esse tipo de conversa que o médico tem que ter com ele? Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes eles entendem, até porque a pessoa que vai procurar uma rinoplastia geralmente já tem vontade de fazer esse procedimento há muito tempo, vem se programando há muito tempo para fazer. Então já estudou por tudo quanto ela, já conversou com um monte de gente que fez, já sabe às vezes mais do que o próprio médico sobre algumas coisas relacionadas à rinoplastia. Então eles já entendem um pouco melhor isso, tá? A maior parte já entende. É importante também ressaltar que cada tipo de nariz vai precisar de uma técnica. Então, eu falo que a rinoplastia é uma cirurgia artesanal.
né? Porque na hora que a gente chega lá para operar, que a gente vai, na hora que abre, né, o nariz, que você vai realmente saber o que precisa fazer naquele nariz. Então é importante que o médico tenha um arsenal de técnicas gigantesco e por isso a gente procura muito estudar e buscar dentro e fora do país técnicas novas para poder ter todo esse conjunto de técnicas e individualizar a cirurgia para cada pessoa, né, para cada técnica. Falando nessa questão de atualização, você recentemente participou de um congresso. Era sobre rinoplastia também? Era. Então, você foi estudar. Foi. O que você viu de mais moderno ou de mais novo nesse... Foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Foi o Advances in Rhinoplasty, que é um congresso feito anualmente. Esse ano foi em Orlando. E eu fui lá me atualizar. É um congresso, foram 4 dias, das 7 da manhã às 7 da noite, com palestras, aulas a cada 10 minutos só sobre rinoplastia. Então foi uma carga enorme assim, que eu recebi mesmo sobre o tema, né? E eu muita coisa legal, muita novidade, muita atualização. É interessante a gente ver como os professores fazem em cada caso, então ver se você tá seguindo o mesmo caminho ou se você pensaria diferente. E essa troca é muito importante, né? A gente chega com vontade de fazer, mais vontade bagagem. de trabalhar. Doutora, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a chefe do setor de otorrinolaringologia da Santa Casa de Santos, doutora Caroline Canarella. Doutora, você estava falando do congresso que você teve recentemente lá nos Estados Unidos. Fala mais um pouco dessa questão da harmonização do rosto. Eu ia te perguntar, a gente estava conversando no intervalo,
A procura pela rinoplastia hoje é homem, mais mulher? Eu acreditava que fosse a mulher, mas você falou que os homens também estão chegando junto, praticamente 50%, 50%. No meu consultório, porque a gente sabe que geralmente a mulher procura mais a melhora estética, né? Mas no meu consultório eu vejo uma procura quase igual, assim, não cheguei a verificar certinho essa não porcentagem, a estatística, mas no meu consultório eu tenho uma procura praticamente igual, de homens e mulheres. Os homens têm procurado bastante. E os dois, homem e mulher, procuram geralmente as mesmas coisas ou são preocupações estéticas diferentes ou até funcionais diferentes? Então, geralmente, no meu consultório, como eu sou otorrino, né, então acontece muito de procurar para melhora funcional, né, e aí quando já sabe que eu faço a parte de rinoplastia, a parte estética, então acaba querendo associar o procedimento de estética com a parte funcional. Isso, a mesma coisa, homens e mulheres acontece o mesmo. Talvez seja um pouco mais frequente a mulher procurar só pela parte estética mesmo, só pela parte de embelezamento do nariz. E os adolescentes procuram? Procuram. A gente tem procura de adolescentes, né? Ainda mais agora, como eu estava comentando com você, com as redes sociais, então essa história do selfie, da selfie, né? De mostrar o rosto nas redes sociais, tem sido procurado cada vez mais a rinoplastia. Principalmente porque na selfie, né? Dependendo da distância que essa foto é tirada, o nariz ele pode parecer maior do que realmente ele é. E aí acaba levando a um desconforto. Existe a procura, mas é importante ressaltar que na adolescência, dependendo da idade, ainda não é possível realizar uma rinoplastia, ou pelo menos não é recomendado, né? A partir de que idade é recomendado? A partir de 16 anos, mais ou menos. Na verdade, a gente vai avaliar no consultório, mas a partir de 16 anos já dá para procurar a rinoplastia, daria para fazer. Então não basta querer, precisa primeiro ter idade, precisa autorização dos pais. Exatamente. Precisa saber se é pertinente aquela intervenção naquele momento. Exatamente. As pessoas não costumam entender esse tipo de problema, digamos assim, de regras que têm que ser seguidas e limites para se começar o procedimento. Então, se a gente sentar e conversar, explicar tudo bem claramente, geralmente as pessoas compreendem e respeitam. E se isso não for respeitado, cabe ao cirurgião não aceitar realizar o procedimento, porque, primeiro de tudo, a gente é médico e a gente não pode prejudicar ninguém, né? Então, a gente tem que estar ciente que, em primeiro lugar, fazer algo que traga alegria, que traga bem-estar. Pós-operatório, quais os cuidados que as pessoas devem tomar? Porque a gente falou do resultado, a pessoa quer ver o resultado imediato, dependendo da situação, pode ser mais curto esse resultado vir mais rápido ou não. Quais os cuidados que as pessoas devem ter no pós-operatório? No pós-operatório, então, a primeira coisa que eu oriento é que o nariz é um órgão muito vascularizado, então é importante fazer um repouso na primeira semana, principalmente. A gente coloca uma talhinha no nariz que eu uso o Aquaplast, existem outros tipos. O Aquaplast é para imobilizar os ossos do nariz, né, na posição que a gente deixou. E essa talhinha ela é retirada depois de uma semana. Os pontinhos também são retirados um pouquinho antes, então a gente pede repouso na primeira semana. A partir da primeira semana eu até libero para estudar, para ir ao trabalho, dependendo do trabalho, baixar né? A cabeça, se não for um professor de educação física, pode voltar depois de uma semana a trabalhar, né? E o uso de óculos, aí retirando a talhinha, o uso de óculos a gente pede para evitar no primeiro mês. O peso no nariz. Por conta do peso do nariz, pode alterar um pouquinho o dorso. Aí os pacientes mesmo me orientam, me dão as dicas, né, de prender o óculos na testa, de colocar preso num boné, aí eles mesmos usam a criatividade. E em relação ao inchaço, ao edema, eu sempre explico assim, com 1 mês ainda vai estar muito inchado, com 3 meses dá para sair numa foto de casamento, já fica bonito o nariz, mas a gente sabe que ainda vai desinchar bastante.
A partir de 6 meses, 1 ano, a gente vê o resultado final da rinoplastia. Em alguns casos, pacientes com pele grossa, até um pouquinho mais. Tem alguns casos que chegam no consultório depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu falo, agora tá lindo o seu nariz. Então é importante que as pessoas também vejam ali na folhinha se vai ter algum evento, algum casamento, Sim, alguma com festa, porque não adianta fazer a rinoplastia achando já que, pensando, né, em algum, no resultado. em algum evento. Questão, né? de maquiagem, isso influencia também nesse pós-operatório? Deve-se usar, não deve-se usar? Pode ser usado, só no começo com um pouquinho de cuidado, porque a pele costuma ficar um pouco oleosa, um pouco mais sensível, né? Então eu recomendo muito o uso de protetor solar, tanto por conta do inchaço, do edema, quanto por conta do roxinho, né? Que se a gente fizer as osteotomias, que são aquelas cortes nos ossos, os olhos podem ficar inchados e roxos. Então, o uso do protetor solar é importante. Exposição ao sol? Exposição ao sol, eu recomendo assim, que só exposição de sol, aquela de praia, né? De ficar exposto ao sol, jacarezando. Jacarezando. É só depois de 3 meses, que é o ideal. Tá? Mas mesmo assim eu não recomendo que faça isso não. Eu também não sou muito fã de ficar exposto ao sol. Eu acho que até pra gente ter um resultado 100%, não custa nada ficar um pouquinho, se a pessoa gosta de praia, ficar um pouquinho afastado, porque o resultado final vai ser muito melhor, né, doutora? Com certeza. E se quiser fazer aquela caminhada na praia, passar um protetor solar forte, retocar a cada 3 horas, colocar um chapéuzinho, um boné, se proteger bem, né? Porque o resultado ele não depende só de mim. Eu vou fazer e eu vou precisar que o paciente siga todas as recomendações para que a gente alcance um resultado legal. O cuidado do paciente é 50% 50%. Da cirurgia, né? Principalmente porque o médico não vai estar ali toda hora, né? Ao lado, dizendo, olha, isso não, isso pode. Sim. Vai caber muito do bom senso, que é uma coisa muito difícil no ser humano, de ele avaliar. Hoje, com o Instagram, a gente consegue até dar uma espiadinha nos pacientes para ver se está se comportando direitinho. Tem muito paciente rebelde nesse caso? Ou eles entendem que tem que ter uma... Não, geralmente... Você tem que se retirar de algumas coisas. Por exemplo, à noite pode sair, pode ter uma vida aquela... Porque é aquela coisa, quando você faz alguma coisa no seu corpo, é aquela parte que vai sempre ser tocada, a tatuagem. O sujeito fez a tatuagem no braço esquerdo, é o braço esquerdo que os caras vão bater. Que vai bater. Acontece isso, o óculos... Sim. Tem que ter esse cuidado com os mínimos detalhes? Tem que ter. No começo, o paciente não vai conseguir fazer muita coisa, porque o nariz entope muito, sabe? Junta muita secreção, fica um pouco desconfortável no começo. Então, ele acaba ficando mais em casa mesmo. Mas, assim, geralmente eu tenho um bom relacionamento com os pacientes, eles levam tudo numa boa. Eu tenho alguns pacientes que lutam jiu-jitsu. Então, eu tenho vários pacientes que lutam jiu-jitsu, que fizeram rinoplastia, e eles falam para mim, doutora, quando eu posso voltar? Olha, aí eu falo, olha, a partir de tal dia você até pode voltar, mas toma cuidado, né? Porque senão você vai tomar um golpe no nariz e todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Não tem como, segura um pouquinho, né? Segura um pouquinho. A questão dessa atualização e o que você leva, porque você também, a Otto Santos também está lá na Santa Casa fazendo essa parte toda de otorrino. A importância de trabalhar dentro da Santa Casa com todos os casos, né? Uhum. A importância dessa escola. Como é que está sendo essa experiência para vocês? É excelente, é maravilhoso. É uma escola mesmo, como você falou. Então, para o profissional, estar dentro de um serviço como a Santa Casa é uma certeza de constante atualização e essa troca também que a gente tem, tanto com o serviço de residência quanto com o paciente, né? A gente cresce muito como profissional e se sente muito feliz de estar podendo ajudar a população numa grande escala, né? Porque lá é um volume enorme de pacientes e a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E temos vários projetos aí para os próximos anos com a equipe de otorrino para poder estar direto com a população mesmo, trabalhando com a população. E aqui o programa já está aberto para divulgar esses projetos. Fique à vontade, porque acho que é importante, principalmente nessa questão estética e também funcional. A rinoplastia tem uma importância
não só estética, mas como você frisou aqui, no correcional e na qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza, com certeza. A parte funcional da rinoplastia, ela deve ser levada muito a sério, né? Porque a gente vê muito caso de nariz que foi feito, ficou bonito, mas o paciente não respira, e a gente tem que lembrar que o nariz é um órgão respiratório, né? Ele faz parte das vias aéreas e é o começo da passagem do ar, da entrada do ar para o nosso organismo. Então, se ele não funciona, a qualidade de vida cai muito, né? Respirar pela boca não é qualidade de vida. Então, precisa ser levado a sério, com certeza. A primeira função do nariz tem que ser respirar. Depois, a gente vê a parte estética. Exatamente, com certeza. Doutora Carolina, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas como eu já disse, você vai voltar mais vezes aqui. Gostei muito da sua participação. Muito obrigada. Fique à vontade. Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta no próximo programa. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora. Avenida Pinheiro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867.